Ô, Sheik, por que o Vitor Pereira foi mal? Gema de ovo, é gema de ovo. Gema de ovo. Eu acho que o futebol brasileiro já se viu de tudo, né? Mas o Vitor Pereira, essa situação dele se tornou pública. Você torce pelo sucesso dele no Flamengo? Eu torço pelo sucesso do Flamengo. Sempre vou torcer. Se tiver sucesso, ele vai ter. Eu só não sei se ele é capaz de levar o Flamengo ao sucesso. Não é. Submeter aquilo que... Como é que era com o Jorge Jesus? Era muito pior. O Jorge Jesus dá bronca na beira do campo. Faz isso até hoje. Lá a gente vê nos clubes que ele dirige na Europa, no Fenerbahçe, no Benfica. Ele dá bronca na frente de todo mundo. Até passa do ponto, né? Expõe o jogador. E todo mundo aceitava. Então, eu acho que isso chega, isso beira o ridículo, né? Eu acho que discutir se o jogador vai gostar ou não, porque o técnico foi duro na cobrança com outro atleta num outro clube. Os caras pensaram, pô, mas o Dorival, vamos renovar com o Dorival. Pô, o Dorival tem problema aqui, assim. Pô, mas tem o Vitor Pereira, pô, tá dando sopa, pô. Ah, mas tem a sogra. Vamos falar com outra. Vai que a sogra quer morar no Rio de Janeiro, não sei, né? Ou essa da sogra. Aliás, ela tem que estar na coletiva. A sogra, mano, que a sogra. Junto com o professor. Todos nós aqui. Salve, salve, nação. Vambora, Regiquim, né? Mais dois trechos que eu tô trazendo aqui pra vocês. O primeiro do programa Arena SBT, né? Emerson Sheik soltou uma polêmica em cima do Flamengo, né? Especificamente em cima do Vitor Pereira, falando que não sei se ele vai levar o Flamengo ao sucesso, essas coisas aí. E outro trecho aqui sobre Mauro César Pereira, falando como Vitor Pereira vai lidar com os medalhões do Flamengo em 2013. Ele também soltou uma informação sobre os bastidores do Flamengo, né? Da época de Dorival Júnior. Então, vambora aí, Regi, tamo junto. Créditos ao canal SBT Esporte e a Jovem Pan Esporte. Link na descrição com créditos. E vambora pro vídeo. Daniel Alves na Copa, o filho do trem do Paquetá, o ouro na carne ou o Vitor Pereira no Flamengo. Por que ouro na carne, Hélio? Ô Ben, já vou falar um negócio pra você. Esse negócio de ouro na carne, até porque a gente tem um rapaz que vale ouro aqui, né? Que é o Cicinho, vale ouro, se derreter, dá um anel, certeza. Você conhece bem o Cicinho, velho? E o preço que dá. E um anel robusto, viu? Um anel cabe no dedo do Shrek. Ô, Gica, por que o Daniel Alves na Copa? O cara falou pra ele. Disso eu sei. Porque eu vi muita polêmica aí e eu acho que ele foi pra Copa tocar pandeiro, né? Porque... Não, aqui ele não tava recebendo. Você tiraria alguém da tua banda pro Daniel Alves entrar pra tocar? Pô, não, deixa o Pedro aí. O Pedro é melhor ficar. E o Pedro tem um cabelinho do pombo, hein? Ô, Sheik, por que o Vitor Pereira foi mal? É gema de ovo. Gema de ovo. Eu acho que o futebol brasileiro já se viu de tudo, né? Mas o Vitor Pereira, essa situação dele se tornou pública. Você torce pelo sucesso dele no Flamengo? Eu torço pelo sucesso do Flamengo. Sempre vou torcer. Se o Flamengo tiver sucesso, ele vai ter. Eu só não sei se ele é capaz de levar o Flamengo ao sucesso. Não é. Eu não sei como vai ser o Vitor Pereira no vestiário. Os atletas do Flamengo recebendo essa notícia da saída do Dorival, dessa confusão toda dele com o Corinthians, a chegada dele no Flamengo, uma coisa meio que por trás, escondida. Você viu que da comissão técnica deles, dos 5 caras, 4 não foram. 2 falaram para ele que não trabalham mais com ele porque não compartilham do que ele fez com o Corinthians, inclusive. Tão errado? Não. Os outros 2 simplesmente falaram que não vão com ele. Bom, baixe as placas, vamos para no intervalo neste momento, falando do Flamengo, falando da expectativa para a próxima temporada do Vitor Pereira. De volta, agora no rádio, no AM 620, por toda a rede Jovem Pan News, Mauro César está comentando o Flamengo, a expectativa para a próxima temporada e o Vitor Pereira, como vai lidar com os medalhões do Flamengo. Diga, Mauro. Então acho que é isso. O jogador vai ter que se submeter àquilo que... Como é que era com o Jorge Jesus? Era muito pior. O Jorge Jesus dá bronca na beira do campo. Faz isso até hoje. Lá a gente vê nos clubes que ele dirige na Europa, no Fenerbahçe, do Benfica. Ele dá bronca na frente de todo mundo. Até passa do ponto, né? Expõe o jogador. E todo mundo aceitava. Então, acho que isso beira o ridículo, né? Eu acho que discutir se o jogador vai gostar ou não, porque o técnico foi duro na cobrança
com outro atleta num outro clube. Pô, é isso? Então querem o quê? Querem dominar sempre o ambiente, fazer o que eles bem entendem. Derrubaram praticamente o técnico anterior, que também cometeu seus erros, é verdade. Mas havia uma clara má vontade. Só quem tiver dúvida, pega o replay, o VT do Flamengo e Fluminense, a final do Carioca. O Timuru, você vê a empolgação, o envolvimento dos jogadores com o seu compromisso de trabalho aqui dentro do campo. E o fim dessa panela, que foi embora, é uma oportunidade muito boa de mudar esse tipo de relação dentro do clube. Quer ser profissional ou quer ficar vivendo do futebol dos anos 80? Então traz o João Santana, que o Vampeta lembrou agora. Papai Joel. O nome já diz tudo, o apelido Papai Joel. Uma relação paternalista, o camarada, o amigo. Tiveram o Renato Portaluppi há pouco tempo, com aquelas bobagens de, não, meu DVD, até a mídia utilizada já não existe mais, né? Meu DVD e tal. Quem tem DVD? Ninguém mais usa DVD. A visão, assim, é tudo tão antigo que até a referência é antiga. Não se moderniza, entendeu? Então fica nisso. Então, é isso que querem, né? O Dorival, ele foi bem por um determinado momento, ele cai e ele se mostra meio refém dessa situação, que eu acho que foi o grande erro dele. Não tinha nenhum problema, por exemplo, depois de ganhar a Libertadores e perdeu para o Corinthians. Ok, aí o resultado até mais natural. Então, dois grandes se confrontando. O Flamengo até não jogou mal aquele jogo, não. Aí tem o jogo do Juventude. Só não perdeu porque entrou um menino lá de 19 anos no final e fez um gol de empate. Qual o problema dele chegar na coletiva e falar, jogamos muito mal. O Juventude é um time desmobilizado, que já está na segunda divisão, jogadores que já foram embora, o Celso Roth estava em casa de pijama lá, vendo lá o joguinho dele na televisão, de repente vestiu o fardamento, foi para a beira do campo para tentar começar um trabalho para o ano que vem. Ou seja, é um time já pensando no ano que vem e nós quase perdemos aqui. Não pode, o Flamengo é o campeão da América, é o campeão da Copa do Brasil, não pode, a gente vai ter que rever isso aqui e tal. Não, ele ficou ali botando panos quentes. Aí veio o jogo do Avaí, perdeu para o Avaí em casa. Vergonhoso. Aí não teve coletiva, né? Do Dorival, que nesse dia só falaram os dois Diegos, que teve a despedida dos dois grandes jogadores da história do clube, né? E aí o Dorival não falou, a torcida ficou sem saber o que ele... Alguém tem dúvida de que ele poderia minimizar de novo? Ele já tinha minimizado contra o Juventude, acho que ali ele se queimou de vez. Então, quando vão buscar o Vitor Pereira, para o quê? Estabelecer uma relação de cobrança profissional, como tem no Palmeiras. Ora, bolas, por exemplo, vamos lá, todo mundo elogia o técnico do Palmeiras. A cobrança não existe ali? Não é profissional? Então por que o Flamengo tem que ser o mimimi da panelinha que não gosta? Por que isso? Qual a explicação? Tem que viver sempre do tempo dos anos 90 lá, desses treinadores que eu citei. Tem que mudar. O erro do Flamengo é que o Flamengo terceiriza o departamento de futebol. Eu acho que os dirigentes, aqueles dois que apareceram, o presidente, deveriam participar de uma outra forma, com cobrança profissional. Paga em dia, cumpre as obrigações e cobrança profissional. Todo profissional tem que ser cobrado, se não está cumprindo, cobrança profissional, qualquer um. Pode ser engenheiro, médico, jornalista, motorista de ônibus, gari, padeiro, pizzaiolo, não importa, garçom. Você tem que fazer bem o seu trabalho. E a relação é essa. Quando houve esse episódio do Vitor Pereira com o Roger Guedes, eu não me lembro das pessoas defendendo o Roger Guedes. Eu vi as pessoas concordando com o técnico. Defenderam a maioria, porque ele demonstrava ter razão. Ah, mas ele expôs o jogador. Pô, perguntaram para ele, vai fazer o quê? O que nós queremos, jornalistas? Queremos ser enrolados ou queremos que o cara fale aquilo de fato que... E quando fala para o jornalista, está falando para o torcedor. O que o torcedor quer? Que tem torcedor que gosta de ser enganado, né? Tem isso também. Tem o torcedor que fica com raiva quando publica notícias negativas sobre o clube. Eles preferem que aquilo fique escondido e tal, ele quer ser iludido. Fica com raiva do jornalista que publica a informação. Olha, esse clube está com esse problema financeiro, ou não pagou não sei o quê. Aí o cara fica com raiva do jornalista, quando na verdade deveria agradecer, porque ele está tentando colocar a realidade do clube pelo qual ele torce, para que ele saiba o que está se passando. Agora, em geral, o que a gente quer? Eu acho ótimo que os técnicos sejam diretos. Eu gosto dessa pegada desses portugueses, que eles vêm para cá e falam, todos eles, Jesus, Abel Ferreira, Paulo Souza, o Vitor Pereira e outros. Eles falam... O Castro, a mesma coisa, fala o que ele acha. O Castro falou na entrevista sobre o Patrick de Paula. Houve momentos que ele falou, só faltou ele falar, olha, só faltou ele falar isso, joguei a toalha. Por quê? Porque o jogador não está me entregando o que eu preciso, o que o time precisa. Né? Tipo, já conversei, já orientei, já treinei, já falei, não adiantou. É o maior investimento do Botafogo pro ano. Ele comentou a Copa do Mundo pelo Sport TV lá no programa que ele ia lá. Pô, o cara é muito direto, sensato pra caramba ele. O Castro. Então, e todos eles são assim, em geral, né? Todos é força de expressão, mas a maioria, pelo menos, é assim. Talvez um ou outro tenha um temperamento um pouco mais suave, digamos assim. E eles não estão errados, isso é cobrança profissional, gente. Você está dando uma coletiva... falando sobre... Não está achincalhando o jogador, não está dizendo que o cara não joga nada, que ele não serve, não é isso. Agora perguntou, Roger Guedes, por que ele não joga? Por que ele é reserva? Ele falou, por isso. Ah, mas não, já falei para ele, já treinei e tal. E era verdade, é só olhar para o jogo.
O Roger Guedes era um atacante de pouca participação sem a bola. Nos treinos, ele falou Nos treinos, inclusive, ele não é um Mbappé. Apenas isso. Ele não é um Mbappé, ele não é um jogador especial. Você fala, não, esse cara que é tão bom que, mesmo com essa deficiência, quando o time perde a bola, outros vão correr por ele, mas ele vai resolver o jogo. Ele vai resolver. Não é esse o jogador todo. Ele é um bom jogador só. Não é um jogador excepcional. Então estava errado. Se tivesse errado, se todo mundo achasse isso, o Vitor Pereira estava apanhando naquela oportunidade e ele ganhou mais solidariedade do que outra coisa. E isso faz parte, inclusive, do contexto de uma admiração que os corintianos adquiriram por ele, que virou uma profunda decepção pelo episódio lá, da sogra, essa coisa toda. Porque ele não ganhou o campeonato nenhum pelo Corinthians. E a torcida queria ele. Tanto que fica todo mundo com raiva porque ele vai para o Flamengo, que ele não renovou e vai para o Flamengo. Não só pela versão que ele colocou em prática e depois acabou acertando com outro clube brasileiro, mas porque ele foi embora. E por que ficaram chateados? Porque é sinal de que ele agradou. E isso está no pacote. Isso não é negativo. Acho que o que a gente pode questionar do Vitor Pereira no Corinthians é que o trabalho, na minha opinião, tá? O trabalho foi aquém do que se esperava. O Corinthians não jogou a bola que poderia jogar e ele recebeu, sim, contratações e reforços. Poderia ter jogado mais. Agora, com relação a essa conduta com os jogadores, gente, isso é um ambiente profissional, isso é um local de trabalho. No caso do Vitor Pereira no Flamengo, eu acho que o Flamengo também aprendeu. Porque o Flamengo fez um discurso, a meu ver, claro, um discurso para o Paulo Souza. Não é possível que o Paulo Souza chegou chutando o pau da barraca sem ter recebido o sinal verde da direção que foi contratá-lo. Eu acho isso. Sim. Então, eu acho que nesse episódio... Foi isso. Contrataram com uma missão. É a missão. Você vai lá sacode tudo lá, muda tudo porque tá uma porcaria. Você vai lá... Perdemos todos os títulos no ano passado, o técnico antigo tinha uma relação paternalista com o jogador, aquela coisa. A gente quer um ambiente profissional. Isso. Você se garante? Tudo bem, ele chegou, faltou ele habilidade. Só que não seguraram. E também o chute na porta tem que ser dado com uma certa categoria. Vai chegar logo chutando o pau da barraca. Ele passou do ponto alguns pontos, mas esse suporte ele não teve. Então, aí não seguraram. Então, ele também pode ter interpretado que deveria dar um chutinho só na porta e ele entrou com os dois pés. Então, isso é uma outra conversa que é passado, mas eu só estou lembrando. Então, acho que o Flamengo também aprendeu, mesmo seja um grandão, mesmo sendo um grandão, aprende com episódios. Isso é normal. Então, eu acho que o discurso que o Vitor Pereira ouviu já não é, digamos assim, idêntico ou próximo daquilo que o Paulo Souza ouviu. Então, ele vai entrar também, imagino, tá certo? Com a postura de cobrar, técnico internacional, estrangeiro, aquela coisa toda, mas também jeitoso. Longe de ser passar o pano, passar a mão na cabeça. Entendeu? Então eu acho que ele. E outra coisa, ele já estava vivendo aqui no futebol, no futebol brasileiro. Eu acho que ele pode chegar com mais cintura. Delicadeza, né? Parece que a diretoria do Flamengo busca esse perfil, mas aí tem que ver se eles vão segurar, né? Porque eu, quando vejo o Marcos Braz, eu não conheço, mas ele me parece ser meio que um Renato Gaúcho dos dirigentes, assim. Também, assim, meio de que ele gosta de mostrar que tem uma amizade com os jogadores. Ele me passa essa impressão. Os dirigentes têm relação muito próxima com os jogadores. Sim. O presidente tinha relação próxima com outro jogador também, assim, que eu acho que é incompatível isso. Sim. Isso não pode existir. Não tem como. Não tem. O presidente do clube, especialmente o presidente do clube, o vice-presidente também, tem que ter uma relação de trabalho. Se você começar a ficar amigo do jogador, como é que você cobra o cara? Como é que as coisas não podem se misturar? Agora tem uma diferença fundamental. O Paulo Souza pegou um time que era terra arrasada. O time do Renato Final do ano era uma porcaria, né? E perdeu tudo, colecionador de vices. E o Vitor Pereira assume o time campeão da Libertadores. Então, assim, e o detalhe, e esses caras que era essa panela, já foram embora. Não é que são maus jogadores, não, são jogadores importantes na história do clube, mas formaram ali, era uma panela difícil de você quebrar, difícil de você entrar. Saiu o Arão, saiu os dois Diego, né? Saiu os dois Diego, saiu o Rodinei, quer dizer, isso já vai... E aí, o que acontece? A zona de influência desses jogadores costuma ser grande. Porque você então, o Gabigol, o Bruno Henrique não participam são meio descolados. Mas quantos jogadores periféricos acabam meio que aderindo à panela? Você vai ficar contra o Diego? O Diego tinha um poder de concentração ali dos jogadores impressionante. Então, assim, você tem uma força paralela dentro do clube, pô. Os caras fazem o que eles quiserem. E era muito nítido isso no tempo do Paulo Souza. Repito, também teve a culpa dele. Mas os interesses do clube ficaram em segundo plano. Primeiro era uma queda de braço ali dentro. Isso era muito evidente, gente. Vitinho foi embora também. Outro também, que era um jogador muito controverso. Olha quanta gente saiu. E que não faz falta. Já deram o que tinha que dar. Enfim. Agora, eu acho que tem essa diferença de realidade. Ele encontra outro momento. Diferente do Paulo Souza. E ele conhece muito bem, porque ele estava aqui há um ano quase, ele conhece os jogadores. Eu acho que isso foi até o fator decisivo do Flamengo atrás dele. Quando o Corinthians e ele anunciam que ele não continua,
E os caras pensaram, pô, mas o Dorival, vamos renovar com o Dorival. Pô, o Dorival tem problema aqui, assim. Pô, mas tem o Vitor Pereira, pô, tá dando sopa, pô. Ah, mas tem a sogra. Vamos falar com outra. Vai que a sogra quer morar no Rio de Janeiro, não sei, né? Ou essa da sogra. Ô, Aliás, essa sogra, ela tem que estar na coletiva. A sogra, mal do cara, sogra. Junto com o professor. Todos nós aqui temos sogra. Quando você tá ganhando dinheiro, ela vai dizer assim, fica, manda só o meu. Ela vai dizer, vem cuidar, vem meu dinheiro, ficar comigo em casa. Ela sabendo que tá entrando dinheiro pra ela, pra filha, pra todo mundo, ela vai dizer assim, eu vou pra aí ficar com vocês. Um pouco do Com essa da sogra foi demais. O problema tá na sogra. Sim. Então é isso aí, nação. Esse último trecho aí foi engraçado, né? O problema tá na sogra. A sogra tem que dar entrevista. Mas é isso aí, né? O Mauro César Pereira, ele falou a realidade, né? Mesmo o Flamengo vencendo, acaba escondendo os problemas reais dentro do clube. E era panelinha dentro do clube, todo mundo sabia que tinha, principalmente com o Diego Alves e o Ribas lá, né? Gabigol. Mas quando tá vencendo, é tudo mil maravilhas. E quando perde, aí acaba se escancarando, né? A gente viu isso em 2021, ano passado, né? O Renato Gaúcho, que não deu nada certo, e a torcida pediu fora os dirigentes, né? Então, quando tá dando certo, é ocultado. Quando tá dando errado, isso fica à mostra, né? E aquela fala do Sheik no começo aí do nosso vídeo aí que eu trouxe, é aquilo. Não tem como tu desejar o sucesso à instituição Flamengo e não sucesso ao Vitor Pereira. Isso não tem como. É aquilo. Não tem como tu desejar felicidade, né, à instituição e ao técnico, não. Então, o sucesso do clube passa diretamente pelos jogadores e pelo técnico. Então, a gente percebeu ali que ele... Sucesso ao Flamengo, mas não. O Beija veio e falou, mas é aquilo, né? Os corintianos tá com aquilo no peito, meu filho. Mas fazer o que já aconteceu, não tem como voltar atrás, né? Do jeito que ele saiu, eu entendo eles. Do jeito que ele saiu, não foi legal, né? Mas, durante a entrevista coletiva, alguém deve perguntar, Vitor Pereira, tu trouxe essa sogra para dar entrevista coletiva aqui também? Tamo junto, nação. Já desejando um feliz ano novo para vocês aí, antecipado. Junto. E se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E é nóis.